todos nós sofremos influências. Não adianta a gente querer dizer, não, eu não me influencio por nada. Todos nós sofremos influência do meio em que nós vivemos. Vários tipos de influências. Essas influências elas podem ser positivas ou elas podem ser negativas. Tudo depende de como nós vamos avaliar, de como nós vamos tratar essas influências que nós recebemos. Então eu quero explorar um pouquinho esse assunto, dar alguns exemplos de boas influências que a Bíblia nos traz, e nós temos vários, e alguns exemplos de más influências. É claro que não vamos conseguir explorar todos os textos, porque a gente tem muita coisa aí na palavra de Deus que a gente pode estudar e pode acompanhar. Acho que eu não liguei, né? Vou levar o pastor aqui. Eu sou da área de tecnologia, mas às vezes eu tenho medo da tecnologia, né? Ainda bem que eu sabia o hino aqui de cor, então eu consegui acompanhar, porque não passou na ordem aí. Então eu sempre fico preocupado se isso tudo não vai falhar e vai dar tudo errado, Espero que não. Então, a influência, ali a gente tem uma definição, a influência é o poder de modificar comportamentos, de modificar o pensamento, mas sem o uso da força. Ninguém precisa usar a força para exercer influências. Existem alguns tipos de influências que chegam a nós de maneira assim bem sutil. Nós nem percebemos, Nós nem nos apercebemos que estamos sendo influenciados. E como eu disse, não tem como fugir disso. Nós temos influências da família, da igreja, das mídias, no sistema de ensino. Tudo isso vai fazer com que nós tenhamos o nosso comportamento moldado. As influências vão acabar formatando o nosso comportamento, vão acabar formatando o nosso estilo de vida. E ali tem uma pergunta para você pensar aí, raciocinar durante esse período. Você é o quê? Você é um influenciador ou você é influenciado? Nós temos aí o exemplo de Jesus. Ele comeu com pecadores, bebeu com pecadores, foi à casa de pecadores, mas nenhuma dessas pessoas influenciou. Muito pelo contrário. Ele é que influenciou essas pessoas, e esta influência de Jesus mudou vidas, mudou comportamentos, moldou comportamentos. Nós temos um texto ali para começar, Provérbios 13, 20, e ali a gente vê: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então ali a gente vê um exemplo ali em Provérbios sobre influência. Se eu for influenciado, receber influências de pessoas sábias, eu serei sábio, eu terei boas coisas, eu terei um bom comportamento para formatar a minha vida. Mas, se eu for um companheiro, se eu receber influência dos insensatos, eu posso me tornar mau, ter um comportamento reprovável diante de Deus. E 3 instituições têm sido muito atacadas, bastante atacadas, infelizmente, pelas más influências. Essas 3 instituições, parece não, o objetivo é destruir a família, destruir a igreja, destruir o sistema de ensino,
ou a escola. Se você acompanha notícias, se você acompanha aí a mídia, né, quanta batalha existe aí para combater essas más influências. Vamos ver aí um pouquinho como isso afeta essas instituições. A família, né? A família é uma referência básica. Quando eu estudava, ainda existia lá uma matéria que se chamava Organização Moral e Cívica, né? Depois tiraram. E a minha professora sempre dizia: a família é a base da sociedade. Isso lá em 1970. Né? A família é a base da sociedade. Cuidem da família. Se destruir a família, nós vamos destruir a sociedade. E o que tem acontecido? Eu coloquei ali 3 influências. Claro que existem outras, né? Não dá tempo da gente detalhar isso. Mas televisão, redes sociais e o sistema de ensino têm exercido uma grande influência sobre a família. Tem exercido, às vezes, o papel de formatar o indivíduo, ao invés de ser somente a família. Até a década de 80, mais ou menos, né, eu nasci lá em 1961, até a década de 80, o que a gente tinha, né, do 0 aos 7 anos, desde o nascimento até os 7 anos, o filho permanecia na família. Eu, por exemplo, fui educado, eu fui ensinado, eu fui instruído pela minha família, até os 7 anos. A única influência que eu recebi foi da minha família. Naquela época nós não tínhamos televisão em casa chegou, eu tinha 9 anos de idade. Ainda era preto e branco e a gente colocava aquele plástico colorido, né, coisa ridícula, para parecer que era colorida. Então, só aos 9 anos. Então, não sofri influência nenhuma da televisão nesse período da minha vida. Rede social, não tinha a gente nem imaginava que existia essa coisa de computador, celular. E o sistema de ensino, a gente só começava a receber influência lá pelos 7 anos, que aí é que nós íamos para a escola. Novamente, lá em Provérbios, uma palavra de sabedoria. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então eu tive uma boa influência familiar. Meu convívio era familiar. A minha avó teve 19 filhos vivos, né? Fora os que morreram, que aí não sei, né? Então, meu convívio era minha mãe, meu pai e esses tios, que graças a Deus, todos eram crentes, todos iam a uma igreja, frequentavam uma igreja batista. Então, nas nossas reuniões, era a Bíblia, a gente só falava de histórias bíblicas. Né? Eu cresci aos pés da minha avó, contando as historinhas do Davi, do Josué, do Samuel. Era esta a influência. Mas, com o tempo, né, com a passagem do tempo, com a entrada das mídias, com acesso a mais informações, isso foi mudando, isso foi se alterando. Né? A Bíblia ensina que a função principal do trabalho é prover sustento. Essas 18 tias que eu tive, elas nunca trabalharam, elas nunca saíram para trabalhar fora. Nunca nenhum de nós passou fome, nunca nenhum de nós andou nu por aí. Como eu disse, eu fui ver uma televisão aos 9 anos. Carro, meu pai comprou, eu já tinha 19. Mas a promessa da Bíblia é trabalho para prover sustento da família. Mas isso foi se invertendo, devido a más influências
das mídias que se multiplicaram, nós passamos a trabalhar não apenas para prover o nosso sustento. Lá em Marcos 4,19, nós temos lá um alerta, né? Mas os cuidados, é a parábola lá do semeador, mas os cuidados desse mundo, o engano das riquezas e as ambições de outras coisas, fizeram o quê? Sufocaram a palavra e ela ficou infrutífera. Então é comum hoje, a esposa que trabalha, tem lá o seu período de licença, acho que no Brasil são 6 meses, né? E aí essa criança, esse filho de 6 meses, vai para onde? Vai para o sistema de ensino, seja ele qual for, creche, sei lá, quem tem mais condições, babá. Só que sai da influência dos pais. Ela vai ter influência de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, muitas vezes, quando tem a sorte, né? Quando é bom a escola, consegue uma escola evangélica, uma creche evangélica, o que é raro no Brasil, né? Mas toda a influência desta criança será o padrão do mundo, não o padrão de Deus. Uns dias atrás aí eu estava lendo um quadrinho, e o pai fala com um menino, acho que de 5 ou 6 anos, e o pai fala: filho, nós precisamos sentar, vamos falar um pouquinho de sexo. E aí senta no sofá, o menininho pega na mão do pai e fala: pai, pode falar, a dúvida que o senhor tiver eu vou tirar, fica tranquilo. Por quê? Porque o sistema de ensino já comenta isso. Alguns anos atrás, aí, não sei se você viu, a maior polêmica na cartilha que o MEC lançou, porque a cartilha ensinava o que era transar, o que era preservativo, deu a maior polêmica, tiraram, colocaram, agora não sei como está, se revogaram essa cartilha, se ainda está distribuindo. Mateus 6,19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome e os ladrões roubam. Então, nós temos outras influências hoje na nossa vida, atrapalhando o nosso desenvolvimento espiritual. E a igreja também não está longe da influência. Se você pertence a uma igreja batista, como eu pertenci desde lá dos anos 60, como eu falei, né? Você que é desta época, não gosto muito disso, essa época é meio ruim, né? Mas você sabe me dizer o quanto mudou a igreja batista. Muitas mudanças. Tiveram mudanças boas, mas também tivemos mudanças ruins, que moldaram novos comportamentos. Então a igreja também sofre com as influências. Nós temos que discernir sobre isso. Paulo, aconselhando Timóteo, né, instruindo Timóteo, ele diz lá que alguns são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Eu tenho mais prazer no que eu faço fora do convívio da igreja do que dentro. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E pior, né? Ele alerta lá para Timóteo, o pior é que fazem isso em forma de piedade, né? Dando uma de piedoso, pousando de piedoso, negando, entretanto, o poder. E aí ele aconselha: foge destes, fica longe destes. Porque eles aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. É aquela pessoa que vai, frequenta a igreja, ouve pregação, vai na EBD, mas não muda de vida, não aprende, não muda o seu comportamento, não altera o seu comportamento. A influência que ele tem é a influência de fora, não é a influência da igreja. Quero aqui abrir um parênteses.
grande responsabilidade formadora do meu caráter foi a EBD, a Escola Bíblica Dominical, onde eu aprendi todas as historinhas da Bíblia. Dou graças aí pelos professores e professoras da EBD. Então, quero deixar aqui um alerta para você. Eu não vou falar nem desafio, porque hoje está tudo tão difícil que tudo é desafio. Vou desafiar você a vir na EBD? Não dá, não tem que ser um desafio. A EBD é importantíssima e é lamentável se você não tem vindo, não tem trazido o seu filho para aprender na EBD. Nós temos gente muito competente, professores muito competentes na EBD para ensinar. E pensa que ali é que estará formando o caráter do seu filho, porque a escola que ele vai a semana inteira não vai fazer isso. E você também não tem mais tempo. Chega todo mundo cansado, está todo mundo trabalhando, todo mundo querendo acumular, tem que comprar, trocar celular, trocar de carro, trocar de casa, trocar de roupa. E aí você, no final do dia, está um caquinho, só quer sentar e acabou, e se jogar no sofá. As mulheres reclamam aí que os homens, no final de semana, se jogam no sofá e só mexem com o dedo no controle remoto. Isso aí é conversa, fica falando essas coisas só para desmoralizar. Sistema de ensino. Deforme o sistema de ensino e aí a gente acaba com tudo. E isso aqui no Brasil, nós temos especialistas em fazer isso. Eu falo de carteirinha porque eu passei 20 e poucos anos no sistema de ensino, todos os níveis, eu passei por todos os níveis. E escolas de todos os tipos, todos os tamanhos, todas as classes sociais, todo o sistema de ensino hoje, salvo raríssimas exceções, estão contaminados por filosofias que nada têm a ver com a palavra de Deus. Aí lá em Provérbios, foge da presença do homem insensato, porque não divisarás lábios de conhecimento. Vou falar para você, no sistema de ensino está cheio de doutor, mas não se iluda com isso. Eu trabalhei com muitos doutores e até com muitos PhDs, pós-doutorado, em ciência, física, matemática, filosofia. Eles são muito inteligentes, mas a maioria não tem sabedoria nenhuma. Porque Deus diz que a sabedoria desse mundo é loucura. O conhecimento que esse mundo tem é loucura. Então, cuidado, quando você se deixar influenciar por pessoas ou admirar pessoas que não têm o fundamento da palavra de Deus. Lá no Salmos 1, verso 1, o salmista diz, eu usei ali a nova versão da linguagem de hoje para ficar mais fácil o entendimento. Está lá, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, não estão sendo influenciados pelos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com quem zomba de tudo que é sagrado. Separação, fuja, cuidado com as influências. Um exemplo que a gente tem aí de um servo de Deus que sofreu má influência foi Isaías. Lá no capítulo 6, no verso 5, ele diz, então disse eu, ai de mim, estou perdido. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. E por quê? Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí tem uma historinha, depois em casa você vai lá ler, não dá para gente, não é esse o propósito, de detalhar a historinha, mas é bom, a história é bonita, vai lá dar uma olhada, é uma conversa entre Deus e Isaías, e aí o anjo vai lá, por isso a figurinha põe uma brasa lá na boca para purificar. Mas esse homem de Deus estava sofrendo uma péssima influência,
porque ele estava se permitindo habitar com um povo de lábios impuros. Outro exemplo, Roboão. O Roboão era o filho do Salomão, neto de Davi. Quando Roboão assume lá o trono, Israel está dividido, mas existe a possibilidade de juntar todo o reino. E aí o que ele faz? Ele chama lá os anciões. Esses anciões estiveram junto com seu pai Salomão, aconselhando seu pai Salomão. E aí ele chama esses homens que lhe dão um determinado conselho. Depois você dá uma olhadinha lá, vai ler. Mas ele ignora esse conselho. E ele prefere tomar conselho com os jovens que haviam crescido com ele. E dão um mau conselho. Conselho é, não, mais ou menos assim, né, traduzindo na versão Edson de Almeida, né? Não liga para esse povo, não, aumenta os impostos dele, chicotada neles. Mas os anciãos falaram que não é para fazer isso, que é para servir, que nada, você é rei, vai servir nada. Manda chicotada nesse povo aí, faz trabalhar, faz pagar impostos. E o Roboão aceita esses conselhos, essas más influências. E o reino continua dividido. Se você ler lá a história de Israel, né, guerra atrás de guerras e mais guerras, devido aí à má influência. Mas também tem de boa, né? Tem de boa influência. Tem mais um monte de má influência aí, mas não dá tempo de abordar todas, né? Boa influência, a serva de Naamã. Uma menininha que é escravizada, vai para a casa do general Naamã. Essa história também é bonitinha, vai lá, dá uma lida aí depois. E interessante que essa menina aí, ela tinha tudo para ter raiva dele, do Naamã. Essa menininha podia falar, eu quero mais é que esse sujeito morra apodrecido com a lepra aí, eu vou ajudar, sou escrava aqui. Mas olha o que ela fala, quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta. E olha a fé dessa menina, ele o restauraria. Ela não fala assim, quem sabe se ele for lá falar com o profeta, ele vai melhorar. Não, ela fala com certeza, ela afirma. Se você ler essa história lá, você vai ver que Naamã acaba se convertendo ao Deus verdadeiro, abandona os ídolos. Boa influência aí da garotinha, da serva. E outro exemplo são os convertidos, lá na descrição de Atos dos Apóstolos. Quando a gente lê lá que eles perseveravam na doutrina, no partir do pão, tinham comunhão entre eles, e contando com a simpatia de todo o povo. O que é isso? Boa influência. Percebe? Quantos exemplos, né, que a gente poderia tirar aí da palavra de Deus, porque a palavra de Deus mostra o que o homem tem de bom, mas mostra também o que o homem tem de mal. Poderíamos tirar diversos outros exemplos aí da palavra de Deus. Então, quem é que está te influenciando? Quem que influencia você? São coisas boas ou são coisas más? Quem você lê? Porque isso vai influenciar você. Isso vai moldar o seu comportamento. Quando a gente vai nas livrarias aí, né, tem um monte, né? Como influenciar amigos, como fazer amigos e influenciar pessoas, como ganhar seu primeiro milhão, né? Pai rico, pai pobre. E aí vai, um monte de livro. Esses dias eu vi um livro lá de capa, bem na frente da livraria, que eu fiquei chocado. Eu não posso falar aqui o título do livro, né? O título é Você Sendo, não vou falar, pontinhos, tá? Horrível. Eu nunca imaginei que eu ia ver na capa de um livro, na frente de uma livraria, esse tipo de linguajar. Olha o Isaías lá, né? Habito no meio de um povo de lábios. Um livro que tem um título desse,
faço questão nenhuma de ler. Então o que você está lendo? Né? Tem gente aí que já leu toda a coleção do bruxinho lá, o Harry Potter, mas não conhece a história de um herói da Bíblia. Lamentável, né? Lamentável. Que influência pode ser um escritor, é uma escritora, né? Se eu não me engano. Que influência pode ter? Então, o que você está lendo? A nossa livraria, a Imprensa Batista Regular, gente, tem livros maravilhosos. Eu tenho vários deles lá na estante, são fantásticos. Gaste tempo lendo esses livros. O que você ouve? O que você está ouvindo? Que tipo de música você está ouvindo? Que tipo de notícia você está dando atenção, ouvindo, se preocupando? O que você vê? E aí é pior ainda, né? As influências naquilo que a gente vê são terríveis. Basta você ligar a televisão e já tem lá uma enxurrada de porcaria para você ver. Quem você admira? Quem é o objeto da sua admiração? Tudo isso vai influenciar. Vai influenciar às vezes sutilmente, você não vai perceber, num instantinho você está se afastando das verdades ensinadas por Deus. Isso aí é um exemplo aí de má influência. Eu coloquei isso aí porque na minha vida cristã eu encontrei com muito crente que admira esse sujeito aí, que ouve esse sujeito, que leu a biografia dele, que foi no cinema assistir o filme dele. E olha o que ele fala. Meus heróis morreram de overdose. Como é que você pode admirar uma pessoa dessa? Como é que você pode ter alguma admiração, ouvir alguma coisa que essa pessoa faz? Um crente nunca deveria, né? Meus heróis são Davi, Salomão, Daniel, Sansão, Samuel. Esses são meus heróis. Nenhum deles morreram de overdose. Nenhum deles. Muitos deles, né, Pedro, Tiago, João, o apóstolo Paulo, foram martirizados, morreram martirizados por causa do nome de Jesus. Então, cuidado. Isso não me influencia? Lógico que influencia. Lógico que influencia. Não adianta você dizer que não influencia. Exerce sim influência. Tem um videoclipe de uma música, eu fui pesquisar, né, para fazer aí na internet, música, vídeo, livros, e tem um clipe de uma música lá, que ela mostra pessoas em uma casa, estão reunidas lá, o conjunto está tocando, né, um videoclipe, está tocando, e aí tem um monte de gente correndo com roupas sumárias nesse videoclipe. Você vê lá a pessoa tomando bebida direto na garrafa. Abre o litrão lá e entorna. Né? Você vê relação sexual nesse videoclipe. Você, em seguida, vê duas mulheres tendo relação. E tudo isso a portas abertas lá, né? Tá aquela bagunça, aquela orgia. Mulher, essa cena foi a mais deprimente, né? A mulher lá com a cabeça na privada, já tinha enchido a cara, agora precisava sair tudo para encher de novo, né? Cabeça lá na privada. Orgia sexual. O vídeo termina com aquela quebradeira. Acho que já estava todo mundo tão doidão, né, com a bebida, já estava quebrando, jogando tudo, chutando televisão, os músicos quebrando a guitarra. E a letra diz essa pérola aí, ó. Isto é tudo o que eu preciso. Isso aí é tudo que você precisa? Essas pessoas aí não sabem. Elas precisam de Deus, precisa do Evangelho, precisa da renovação da vida, precisa do Espírito Santo para ter mudança de vida, mudança de comportamento. Para você não ficar curioso de quem é e para te alertar para você não ouvir, de um grupo de rock chamado Metallica. Tem muito crente que ouve esse grupo de rock. O nome da música é Whiskey in the Jar, whisky na jarra, na garrafa é ruim, melhor na jarra.
Então a gente tem que ter cuidado, essas coisas nos influenciam. Uma letra, um comportamento desse vai moldar comportamento. Nós começamos a achar que é normal. Algum tempo atrás, quando nós víamos um acidente na estrada, a gente acudia a pessoa. Hoje a gente quer fazer uma selfie. O cara está lá ensanguentado, caído no chão, o sujeito para e quer tirar uma foto para publicar. Ele quer ser o primeiro a publicar a foto no Face. Influência. Ficamos duros, não importa mais. Ver uma pessoa estendida no chão não quer dizer mais nada para mim. Acontece todo dia. É comum. Né? Se eu sou influenciado por quem gosta dessas coisas, pessoas que gostam dessas coisas, eu vou achar tudo normal. 1 João 2,16, temos um alerta, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, procede do mundo. Esse versículo é complicado? É difícil de entender esse versículo? Por que a gente não dá atenção para a palavra de Deus? Lá tem uma palavrinha, tudo que há no mundo, tudo, concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, procede do mundo. Eu posso começar a questionar o comportamento do que acontece na minha igreja, acontece de questionamentos, mas por que é assim? Por que tem que ser desse jeito? A gente começa a ser contaminado por filosofias mundanas. Tiago 4,4 também tem outro alerta para a gente. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ser amigo do mundo constitui-se ser um inimigo de Deus. Não dá para ter dois senhores, ou eu sirvo um, ou eu sirvo o outro. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, é inimigo de Deus. Não tem meio termo, não tem coluna do meio. A gente tem que fazer uma escolha, tem que se posicionar. Nós não podemos nos deixar influenciar por pessoas que se dizem crentes espirituais, mas são crentes carnais. É um perigo isso. A gente tem que tomar bastante cuidado. Nós temos que julgar as árvores pelos frutos. A árvore boa dá bom fruto, a árvore mal dá mau fruto. Sempre falo aí nas minhas mensagens, né? Eu e Deus, nós estamos juntos, estamos de bem. Deus vê o coração, Deus vê o interior. Beleza, companheiro, mas eu não vejo o seu coração. Eu vejo o que você faz, eu vejo o que você fala, eu vejo como você se comporta, eu vejo como você se veste. Eu não sou Deus, eu não sei como é que é seu coração. Eu vou te avaliar você pelo fruto que você produz. Se eu olhar aí uma árvore que produz mexerica, uma árvore que produz laranja e uma árvore que produz limão, provavelmente a maioria de nós aí não vai saber o que é. A não ser que for um matuto lá do mato, né? E ele identifica. Mas como que eu vou saber qual é o fruto que a árvore dá? Quando eu ver o fruto. Se eu não ver o fruto, como é que eu vou saber que árvore que é? Provérbios 12:26. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho do perverso o faz errar. Infelizmente, o fato de alguém participar, né, vir à igreja, aos cultos, né, isso não faz dessa pessoa um seguidor de Cristo, não é garantia de boa influência. Paulo diz, não vos enganeis, né, as más conversações corrompem os bons costumes. Então é um alerta aí. Devemos reter o que é bom, nos abstermos de toda a aparência do mal. Cuidado, né? É o que eu falei, assistir culto, tomar ceia, participar do louvor, isso pode ser só religiosidade. Pode não significar nada. E tem um alerta lá, né? Paulo escrevendo
para os crentes, que ele usa a palavrinha irmãos, e no início da carta está escrito para os santos. Se são santos, se são irmãos, são os crentes, ok? O que o Paulo está falando? Não vos pude falar como a espirituais. Por quê? Porque vocês são carnais. Vocês são como crianças em Cristo. Eu não pude dar alimento sólido para vocês. Vocês não podem suportar. Percebe? É Paulo falando com crentes, com irmãos, com quem ele chama de santos lá no começo da carta. Às vezes eu paro assim, eu fico pensando, você já pensou se Paulo tivesse vivo e escrevesse essas coisas para uma igreja hoje? Se ele fosse membro, ele estava excluído na primeira sessão que tivesse. Quase certo. Com as palavras duras que Paulo dirigia para as pessoas. Com quem você convive? Com quem você anda? Tudo isso vai influenciar você. Temos lá Romanos. Meus irmãos, eu coloquei de novo, preferi usar a nova versão na linguagem de hoje para ver se ficava mais claro, né? Ficava bom de entender. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé, que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afaste-se dessas pessoas. São irmãos. Paulo está falando que são irmãos. Paulo está escrevendo para os santos, para os irmãos. Mas esse pessoal, esses irmãos aí que estão fazendo isso, Paulo está falando, afaste-se deles. São más influências. Porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, mas a si mesmos. São os hedonistas, né? Hoje é um mundo de hedonista. Eu quero ser feliz, eu quero ficar bem. Eu, e você? Você se vira. Para usar uma expressão mais chula, né? O diabo que te carregue. Né? É assim que alguns pensam do mundo, né? Vocês não, imagina. Não estão servindo a Cristo. E por meio de conversa macia, com bajulação. Essa moçada aí é boa no papo furado, no 171, né? Na conversinha fiada. Vai lá bajulando. Se você estava aqui, ouviu aquela mensagem sobre a igreja de Tiatira, né? Lá tinha uma tal de Jezabel, que estava lá influenciando todo mundo, né? Você já deve ter até esquecido dessa mensagem, né? Eles enganam o coração das pessoas simples. Cuidado, Paulo está falando, cuidado, afasta dessas pessoas. Nós temos que influenciar as pessoas, não sermos influenciados. Nós temos que definir padrões cristãos. Se nós conhecemos a verdade, nós temos que ser a fonte da influência dessa verdade. O mundo está carente. Nós temos que ter uma vida reta, termos um padrão de vida correta para exercermos boa influência nas pessoas do nosso meio, nas pessoas que estão à nossa volta. De novo, né? Jesus tinha relacionamento com todas as pessoas. Não estou dizendo, vamos se afastar de todo mundo, vamos para o monte, vamos meditar e ler a Bíblia. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Estou falando é que nós não podemos receber a influência tranquilamente, passivamente. Nós temos que agir, nós temos que nos posicionar. Essa semana aí teve a discussão sobre aborto. Vai, legaliza, não legaliza, está uma confusão danada. E aí uma pessoa crente falou assim para mim, Edson, é melhor legalizar, não é? Por quê? Está todo mundo fazendo, então é melhor se for legal. Não, irmão, vamos antes. O que a palavra diz? Que está liberado o sexo antes do casamento, é isso? Não é isso. Então nós não temos que ensinar e ser favor ao aborto. Nós temos que ensinar que a palavra de Deus ensina que existe uma maneira certa, correta e santa de se fazer sexo e de ter filho.
porque aí não precisa abortar. Mas a cabeça da gente já está tão, né? Bombeia, fala na novela, fala na revista, mostra. Melhor liberar, né? Está todo mundo fazendo, aí é ilegal, morre. Então vamos aprovar a liberação. Percebe? Não é isso. Vamos ensinar a criança na escola com uma cartilha a fazer o sexo direitinho, a usar preservativo. Vamos distribuir, vamos educar. Não, vamos ensinar a palavra de Deus, o que é para ser feito, qual é o comportamento adequado do santo. É esse o nosso papel, influenciar o mundo, não sermos influenciados. E eu quero terminar com o versículo lá de 1 Tessalonicenses 5, 19 e 22. Não apagueis o espírito. Você pode ter o espírito, mas ele pode estar lá no fundinho. Você não está deixando ele agir. O Espírito Santo não é uma possessão. Quem possui é o diabo. O Espírito Santo não possui. Ele age na nossa vida com a nossa permissão. Então não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Não desprezeis as Escrituras. Julgai todas as coisas. Você pode saber de tudo. Julgue todas as coisas, mas retende o que é bom. Separa, saiba separar. E abstenha-se de toda a forma do mal. É um versículo bom para você decorar, ter guardado aí na sua cabeça, né? Meditando nessas palavras aí todos os dias. O mundo está necessitado de uma mudança. Nós precisamos influenciar, nós precisamos fazer algo, né? Estamos muito parados, estamos muito inoperantes. Se nós conhecemos a verdade, nós temos que espalhar essa verdade. Se nós conhecemos a verdade, nós temos que falar essa verdade. Nós temos que ser agentes de mudança, de provocar transformações. Vamos orar e depois eu passo a palavra ao Diogo ou ao pastor. Vamos orar. Amantíssimo Deus, Pai Celestial, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, esteja conosco para que nós possamos discernir, para que nós possamos retermos em nossos corações somente o que é bom para a nossa vida. Que nós não sejamos facilmente ludibriados, que nós não sejamos facilmente influenciados pelas coisas do mundo, mas que nós possamos ser influenciados pela Tua palavra, pelo poder que a Sua palavra tem em nossas vidas, e que possa haver transformações em nossa vida, uma santificação, porque é isso que eu lhe peço, em nome de Jesus, amém.